Você está no programa Filhos do Rei com pastor Giovanni Nunes. Pra quem gosta do que é bom. Sem delongas, vamos então, minha gente, para um momento de reflexão. Às vezes precisamos parar para refletir na vida e ver onde precisamos melhorar. Agora com vocês, momento de reflexão. Muito bem, meus amados, chegamos a mais um momento de reflexão para nossas vidas. Mais uma ilustração poderosa de Deus aos nossos corações. E hoje eu trago uma palavra de Deus para aqueles que andam preocupados. Eu trago a ilustração intitulada como A Preocupação e a Cadeira de Balanço. A preocupação, ela é como uma cadeira de balanço. Mantém você ocupado, porém não te leva a lugar algum. As pessoas têm muita tendência a ficar preocupada, ou dizendo, eu tenho que ficar, eu tenho muitas preocupações, eu estou muito preocupado. E a palavra que a preocupação é como uma cadeira de roda, como uma cadeira de balanço, ela é muito importante para mim. Essa frase é importante para mim, talvez pode ser importante para você, porque ela te mantém ocupado, mas não te leva a lugar nenhum. A gente sabe que é um mal que aflige muitas pessoas, principalmente mulheres. Por isso eu quero trazer para você essa ilustração. Conta-se a história que um doente de um hospital psiquiátrico permanecia com o ouvido encostado na parede e a enfermeira, dia após dia, vendo aquele rapaz desse hospital psiquiátrico com o ouvido encostado na parede, a enfermeira vendo aquilo, até o dia que ela não aguentou e perguntou, o que você está fazendo aí? E disse, shh, shh. O paciente disse assim, olha, acenando para ela ficar quieta, fala, shh, shh, encosta seu ouvido aqui na parede. Ela disse, o quê? Shh, encosta seu ouvido na parede. E então a enfermeira foi e concordou com o que ele disse. Encostou o ouvido na parede e permaneceu por ali durante alguns minutos, prestando atenção. E ela disse, eu não estou ouvindo nada. Eu não estou ouvindo nada. E então o paciente disse, eu também não. Eu não estou ouvindo nada. E foi assim o dia inteiro. A enfermeira tentando ouvir alguma coisa e o paciente também não ouvindo nada. Um olhando para o outro, não estou ouvindo ainda nada. E ficaram ali o dia inteiro tentando encontrar ou ouvir alguma coisa. A verdade é que as pessoas se preocupam com cada detalhe da sua vida. É como esse paciente. Umas se preocupam com o que poderiam ter sido, com o que poderia ter dito. Outras se preocupam com o que foi dito. Algumas se preocupam com o que poderia acontecer. Outras com o que não aconteceu, mas deveria ter acontecido. Ainda há aqueles que se preocupam com o futuro. Com quem será que eu vou casar? Como será a minha vida amanhã? Até que idade eu vou viver? Será que eu vou morrer? Será que um dia meu marido vai me trair? Será que eu vou aguentar perder o meu filho? Outra se aflige
com o que fizeram no passado e com as consequências que isso trará. Deus não criou nenhum de nós para termos da vida e fazermos da vida um fardo. Na verdade, Jesus quer que nós tenhamos abundância. A palavra de Deus diz em João 10:10, tanto na mente como no corpo e no espírito, assim como a flor, fomos criados para florescer e não para murchar na videira. A palavra de Deus diz também para nossas vidas, deixe que Jesus tome conta da sua preocupação hoje. E aproveita coisa. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha só o que eu pegar aqui para você. Olha o que diz em Mateus, no capítulo 6, o versículo 25 ao 34. Eu quero ler para você isso aqui, Mateus 26, do versículo 25 ao 34. Só para você ter noção do que o Senhor quer falar para mim e para você hoje. O texto diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, que nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto aos vestuários, por que andas preocupado? Olha para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, não fiam. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste as ervas do campo, que hoje existe, e amanhã a lança no forno, como não vestirá muitos mais a vocês, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com o que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Decreta os vossos Pai Celestial. Bem sabeis que necessitais de todas as coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Esse é um texto da palavra de Deus, querido. Deus criou você para que lance sobre ele todas as suas ansiedades. Como diz em 1 Pedro, capítulo 5:7, porque ele tem cuidado de você. Assim como nessa história de hoje, as pessoas estão procurando problema para se preocupar. Assim como aquele rapaz de um hospital psiquiátrico tirou a atenção da enfermeira para que ficasse com o ouvido na parede, preocupada com o que eu vi, preocupada com as coisas. Assim, às vezes as pessoas perdem tempo da sua vida com as preocupações, se definham, ficam enfermos, ficam problemáticos, ficam ignorantes, ficam bravos, ficam ranzinzas, porque estão preocupados com alguma coisa. A gente sabe que na vida a gente vai ter tantos e tantos problemas, mas a gente tem que aprender a acreditar e confiar mais em Deus. Lançar, como diz esse texto, como diz o texto de 1 Pedro, lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades. Talvez você está me ouvindo agora, você está preocupado com o dia de amanhã, você está preocupado com o seu filho, você está preocupado com a sua filha, você está preocupado com a sua empresa, você está preocupado com aquela conta para pagar, você está preocupado com aquela finança. Lançar no Senhor. Eu estava esses dias no trabalho, e o jovem que trabalha comigo lá estava assim bem, sabe quando está bem desligado da vida e começou a fazer umas coisas erradas, bem desligado, fone de ouvido ali trabalhando, fazendo o serviço dele, mas desligado e fazendo as coisas erradas. E eu parei perto dele e falei: rapaz, está fazendo as coisas tudo errado aí, varão, você não está vendo aí não?
Falar, hoje eu não tô bem, tô desfocado daqui, tô focado em outra coisa, tô com os problemas aí. Eu falei, mas cara, então quer dizer que você está desfocando daquilo que te produz a bênção para focar naquilo que te traz maldição? Você está focado no seu problema? Ele falou, mas como é que eu vou fazer? Como é que muda isso? Eu falei, cara, a primeira coisa que eu faço, que eu aprendi, é confiar em Deus. Problemas que eu não resolvo, eu lanço na mão de Deus. E não adianta eu querer pegar na mão de Deus, não tem jeito. Se eu tentei resolver 1, 2 vezes, não deu jeito, eu vou lançar na mão de Deus. E eu vou confiar que Deus vai me direcionar para que eu possa resolver, claro, obviamente. Porque enquanto você gasta tempo olhando para o problema, pensando no problema, o problema só cresce. E aí, às vezes, o problema te definha, o problema te mata, o problema vira gigante, o problema vira monstro na sua frente. Às vezes o problema é tão pequenininho, mas quando você começa a olhar para ele, parece que ele vai crescendo, crescendo. Quanto mais você gasta tempo preocupado com o problema, preocupado com aquela coisa, preocupado, aquilo que você está preocupado, parece que ele vai aumentando mais e vai te destruindo, vai te matando. Você vai desanimando de viver, você vai desanimando de existir, você vai desanimando de caminhar, você vai desanimando da fé, você vai desanimando de Deus, você vai desanimando de tudo por causa de uma pequena porção de problema. Então hoje eu trago essa palavra para você sobre preocupação. A Bíblia está recheada de versículos e textos onde o Senhor diz, ei, confia em mim. Como esse texto que a gente acabou de ler aqui da história de Jesus, que está em Mateus 6. Jesus está com seus discípulos, dando uma aula para os discípulos, dizendo, ei, começa aqui, olha para as aves do céu, tá vendo? Olha para o lírio ali, olha só que lindo lírio, bonito, tal. Nem Salomão em toda a sua glória teve um vestimento tão bonito do que o lírio do campo, o lírio do vale. E meu pai veste ele. Então, Jesus está dizendo assim, presta atenção, você está preocupado com as coisas dessa vida? Preocupado com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o corpo, o que você vai vestir? A festa da fulana é o mês que vem. Ai, meu Deus, que roupa que eu vou colocar? Ai, semana que vem tem um casamento de ciclano. Que roupa que eu vou... Está preocupado com isso? Esquece. No tempo certo, na hora certa, Deus vai dar a vitória. Ai, vai vencer aquela conta o mês que vem. Está vencendo aquela conta, pastor. Ai. Ou então, pastor, venceu aquela conta. Pastor, o credor está aqui na porta. Vamos para a Bíblia? O que aquela viúva fez quando os credores estavam na porta dela? Os credores bateram na porta da viúva e ela disse assim, pois não, eu vim pegar os seus filhos. Não, vim receber a dívida que você me deve. Ele falou, não tem dinheiro. Falei, então, se você não tiver dinheiro até o final do dia, eu vou levar os seus filhos como empregado, como forma de pagamento da dívida que o seu marido deve. O que aquela viúva dessa história, a viúva do azeite multiplicado, fez? A primeira coisa que ela fez foi procurar um profeta. O que é procurar um profeta? É lançar na mão de Deus. Olha, eu não posso resolver isso. O credor está aqui na porta, batendo aqui. Eu não posso resolver isso. O que eu vou fazer? Eu vou buscar o homem de Deus. Eu vou buscar uma direção do homem de Deus. É isso que o povo às vezes não entende. E a direção do homem de Deus são direções loucas, às vezes, que a gente não entende. Você hoje talvez está me ouvindo, você talvez está com preocupação, eu quero ser o homem de Deus, eu quero ser a boca de Deus que vai direcionar você ao sucesso da sua empresa, ao sucesso da sua vida hoje. Nós estamos falando sobre preocupação, sobre lançar no Senhor a sua preocupação, lançar no Senhor a sua preocupação. E eu estou pegando uma mulher que estava em crise financeira, uma mulher que o credor bateu na porta dela e disse, ei, eu vim receber. E ela disse assim, eu não tenho para pagar. E realmente aquela mulher não tinha para pagar. Mas ela podia se deteriorar, se acabar, se destruir. Falar, ai meu Deus, agora meus filhos, ai, vou entregar meus filhos. Ela só tinha os filhos. E o que ela vai fazer? Ela vai procurar um homem de Deus. Porque ela confiava em Deus. Porque o homem de Deus, ele é representante de Deus na terra. O profeta, o pastor, o sacerdote, ele é representante de Deus. Ele é boca de Deus na terra. Por exemplo, eu trabalho num cartório eleitoral.
Lá no cartório tem a galera que trabalha com a computação, tem a galera que trabalha sobre as questões da escola, outro que trabalha com as urnas, e tem a chefe de cartório. Aí você pensa, a chefe de cartório é que manda tudo, não. Que acima da nossa chefe de cartório tem um juiz. O juiz aparece lá de tempo em tempo, ele não fica dentro do cartório. Ele vai lá, assina o que tem que assinar, mas quem resolve tudo, quem fala, quem dá o comando é a chefe. A chefe, ela é representante dentro do cartório eleitoral, no meu caso, do juiz. O juiz que manda tudo, o juiz é que comanda tudo lá, o juiz federal comanda tudo. Mas a chefe que está abaixo do juiz, que toma conta do cartório, os comandos para quem trabalha dentro do cartório é dela. Então o pastor mais ou menos é como se eu fosse um chefe do cartório e Deus é o juiz. Deus aparece de tempo em tempo para assinar, otorgar aquilo que a chefe falou. A chefe mandou a gente, tem que resolver aqui, tem que resolver esse problema da urna, tem que resolver aquele problema ali da escola tal, que tem que ir lá com o diretor para conversar, tem que resolver, trazer os mesários, fazer reunião. A chefe resolve isso. Mas ela vai fazendo tudo e o juiz só vai assinando. O que eu quero dizer para você, mais ou menos, para você tentar entender o que eu estou falando, a nossa vida cristã é mais ou menos assim. O sacerdote é aquele que dá o comando, que dá o direcionamento para que as coisas vá bem. Deus é o juiz que vem de tempo em tempo assinar. O que você mandou, o sacerdote? O que você mandou, profeta? Tal coisa? Então deixa eu assinar aqui embaixo. Então aquela mulher procurou o quê? O chefe do cartório procurou quem? O profeta procurou quem? O homem de Deus. Espero que você está entendendo a minha ministração. E aquela mulher, quando procura o homem de Deus, ela lança em Deus a sua preocupação. Quando ela lança em Deus, ela diz, profeta, eu venho falar para você, eu estou com um problema assim lá em casa, o credor, tal. Ela não veio trazer problema para o profeta e dizer, o senhor precisa resolver. Ela precisava de uma orientação. Falou, meu servo, você conhece, o senhor sabe quem eu sou? Meu servo, meu marido era teu servo, trabalhava com você. Ah, sei quem é então. Então, estou com um problema, meu profeta. O credor está lá em casa querendo levar meus filhos, porque eu não tenho o que comer, eu não tenho o que pagar. E o profeta disse, o que tem em casa? Ela falou, eu tenho só uma botija de azeite, mais nada. E o profeta disse, é disso aí que eu vou fazer multiplicação. Aí o profeta dá um desígnio muito louco, dizendo para a senhora, você vai fazer o seguinte, você vai andar pela rua, você não vai fazer do seu jeito não, faz do meu jeito, você vai andar na rua lá nos seus vizinhos, lá, começa a pedir vaso, orientação. O profeta orientou aquela mulher. E depois que você pegar os vasos, você vai derramar esse vaso fora, vai despejar ele ali na bacia. E quando você despejar, vai enchendo até acabar. Imagina aquela mulher falando, que loucura. Eu tenho um pouquinho de azeite e ficar virando a botija de azeite nos vasos, nos baldes que vou pegar do pessoal. Mas a mulher não contestou não, gente. A mulher confiou na palavra do homem de Deus e foi. O problema é que muita gente contesta que o homem precisa de Deus, que é uma revelação de Deus, e quando o homem de Deus dá uma coisa que parece loucura aos olhos dela, ela não faz. E não vive o milagre. Aquela mulher não. Parecia loucura o que o juiz estava mandando ela fazer. Mas o que ela fez? Ela foi e obedeceu. Porque era desígnio de Deus. Porque quando eu lanço, escuta isso aqui, aprende isso aqui. Quando eu lanço o meu problema em Deus, e Deus levanta o seu sacerdote, o seu servo, o seu profeta na minha vida, quando eu lanço o meu problema, eu tenho que já esperar uma resposta de Deus, porque o milagre não está em eu ficar de olhos fechados esperando que quando eu abrir os olhos o milagre está na minha frente. O milagre está em orientação que Deus vai dar para mim. O sucesso que você precisa, a solução do problema da sua casa, a solução do seu casamento, a solução da sua empresa, a solução das suas dívidas, não está em você fechar os olhos e acordar diante de uma pepita de ouro, diante de um baú de ouro. Não, está na orientação que sai da boca de Deus pela boca dos seus profetas. E a orientação que os profetas vão ter para te dar é aquilo que vai levar você ao sucesso. E essa mulher, ela atende a loucura do profeta. O profeta diz, você vai pegar isso aí, você vai despejar esse azeite. Você vai, como se dissesse, você vai lançar fora esse azeite, vai jogar lá. Mas só que quando você começar a jogar, esse azeite vai multiplicar. Esse azeite vai começar a prosperar, esse azeite vai começar a esbanjar. E ela começa a fazer aquilo, ela pega os filhos, vai pro quarto, pega as botijas e começa a derramar azeite e os vasos vão se enchendo. Você conhece a história? Se aquela mulher não ouve o profeta, se aquela mulher faz do jeito dela, se aquela mulher duvida da palavra do profeta, aquela mulher estava perdendo seus filhos e ficando miserável. E tem gente assim.
que está tão preocupado com a preocupação que não tem tempo para ouvir a voz de Deus. Quando você está focado no problema, você não vai focar nunca no que Deus quer falar. Você está no problema tão preocupado, Deus não vai fazer nada, Deus não vai fazer nada. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não faz nada, Deus já fez. Só que a gente precisa tomar posse daquilo que Deus fez. Existe uma frase de um historiador de 1864. Ele diz assim: eu sou um homem afortunado que estou em busca da minha fortuna. Olha que top isso. Eu sou um homem afortunado em busca da minha fortuna. Ele está dizendo assim: eu sou próspero, porém eu estou caminhando na direção da minha prosperidade. É como se ele dissesse assim: eu sou um homem endinheirado que estou indo atrás do meu dinheiro. É isso que eu quero dizer para você. É isso que eu estou pregando para você. Eu sei que você está preocupado com as contas que estão vencendo. Eu sei que você está preocupado com as dívidas que tem que pagar. Eu sei que tem gente que está descabelando para poder pagar aquela dívida. Isso é porque Deus está falando isso aqui hoje. Ia falar de outras coisas, de preocupação com a família, com o filho, mas Deus está falando de finanças aqui hoje mais uma vez. Falando com aqueles que estão preocupados com as contas para pagar. Você está aí agora duvidando de Deus. Você diz: eu sou dizimista, eu oferto aqui, oferto ali. E agora? E agora? E agora? Eu lanço a minha preocupação em Deus. Aquela mulher disse: meu Senhor, meu marido te servia. Deus não esquece. Deus não esquece daquilo que você fez para ele. Deus não esquece, só que Deus não vai te dar de mão beijada. Deus usa aquele profeta, a mulher faz o que o profeta manda. Se desprende daquilo que ela tinha. E quando ela se desprende, ela vê na sua frente, vendo diante dos seus olhos, aquele azeite prosperar. E pá. E quando prospera, aqui está o segredo dessa história. E quando prospera, ela não faz nada além de que, depois que acabou as vasilhas, o azeite parou. Não acabou, parou. Parou é diferente de acabar. O azeite parou, e o que ela fez quando estava cheio de azeite na sua casa, no seu quarto? Ela foi lá, o homem de Deus de novo, falou assim: eu quero mais outra direção. O que eu faço com aquele azeite agora? E o homem de Deus fala para ela assim: minha filha, você vai pegar esse azeite aqui agora, você vai vender, pagar suas dívidas. Mas vai sobrar. E do que sobrar você pega e vive do resto. Vive do resto não está dizendo paga umas continhas e pronto. Não, é vive do resto, é o resto da sua vida. Essa ação profética que você fez lhe gerou o que você vai ver o resto. A sua aposentadoria está no azeite. Se torne agora empresária do ramo do azeite. Como, pastor? Porque essa mulher ouviu a voz do profeta. Ela queria uma resposta. Ela não ficou olhando para o problema, não ficou preocupada com o problema. Ela ficou preocupada de cumprir aquilo que o profeta falou à risca. Esses dias atrás, eu estava com uma crise financeira para resolver. Eu estava com umas despesas a pagar. E o meu coração já se preocupou, porque a gente é ser humano. E eu falei: não posso me preocupar com isso. Meu irmão, a maioria das minhas preocupações, das minhas despesas são mais dentro da obra do que fora da obra. O que é fora da obra da minha casa é só a compra da minha casa e a energia, a água e luz da minha casa. Porque o resto é tudo que eu gasto é para obra. É na obra, é viagem missionária, é rádio, é a internet da rádio, é aplicativo da rádio, é a igreja, é a energia da igreja, é a água da igreja. Meu gasto, se eu for preocupar com finanças, o meu maior gasto é com a obra de Deus. Então eu falei: não vou me preocupar com isso. Chegando a data do vencimento, eu falei: Deus, eu sei o que eu vou fazer. Eu tinha uma quantia na minha mão. E eu peguei e falei o seguinte: isso aconteceu mês passado, gente. Eu falei: Deus, essa quantia aqui não vai resolver o meu problema. Eu preciso de um milagre. E eu falei: eu tô falando algo que aconteceu comigo. Eu falei: Deus, eu preciso de um milagre. Eu sou profeta, eu preciso de um milagre. Tenho que pagar a conta aqui, pagar a conta lá. Preciso de um milagre. E eu peguei e falei: sabe de uma coisa? Eu vou chamar a existência um milagre. Aí que tá o negócio. É igual aquela mulher, eu vou chamar a existência um milagre. Deus me orientou ao que eu queria fazer. Eu falei: esse valor que está na minha conta, na minha mão, não vai pagar minha conta. Não vai resolver meu problema. Eu já preciso mesmo entregar meu dízimo, eu preciso entregar meu dízimo. Eu falei: sabe uma coisa? Não vai resolver o problema. Eu peguei aquele valor, que se pagasse 2 contas minhas era muito, mas não pagava todo a ela.
chegando perto das contas maiores, eu peguei e falei: meu apóstolo, meu pastor, meu profeta, estou entregando a minha fidelidade, e além da minha fidelidade, eu estou entregando uma oferta a mais. E eu falei: libera uma palavra de bênção para mim, libera a sua bênção sobre mim, porque eu creio na tua palavra. E na mesma hora, de pronto, veio a palavra do meu apóstolo. Ah, meu amado, aquela palavra do meu profeta foi... Quando eu recebi a palavra no meu coração, na hora que ele falou. Na hora que ele falou, eu recebi a palavra. Na hora que ele falou, eu recebi a palavra orando ali. Ele falando e eu orando. Ele falando, eu orando. E eu recebi a palavra na hora, eu falei: eu tomo posse da palavra do meu profeta. Eu tomo posse da palavra do meu sacerdote. Depois que eu vi aquela palavra, coisa de 12 horas depois, Deus começou a fazer uma reviravolta na minha finança e eu quitei todas aquelas despesas. Então eu aprendi que é o seguinte: eu preciso ouvir Deus. Olha aqui a palavra que ele liberou. Aqui eu vou te mostrar, meu apóstolo liberando uma palavra de bênção por causa da minha fidelidade, por causa da minha oferta na vida dele, porque eu sou fiel a Deus. Então, quando você é fiel a Deus, você tem direito de ter na sua vida a fidelidade de Deus. Quando você honra a Deus, você semeia, segundo o apóstolo Paulo, você tem direito de colher o que você semeou. Então, a minha preocupação era: o que eu vou fazer para colher? E Deus começou a me dar a rota, depois da palavra do meu profeta, assim, ó, pum, pum, você vai fazer aqui, vai fazer aqui, vai fazer ali, vai... E foi. Isso sem contar aquilo que foi quando eu fui ver, todas as minhas despesas foram pagas para a glória de Deus, e ainda sobrou um pouquinho para poder comer com a família um pastelzinho no shopping no final de semana. Eu só esperava isso aqui, ó, uma palavra do meu profeta, assim, ó. Giovanni e Adriana, vocês são fiéis aliançados e Deus está fazendo vocês prosperarem e vai fazer essa prosperidade crescer no sobrenatural. Seu rebanho vai ser um paradigma de fidelidade, de unção e de prosperidade na frutificação do Senhor, dando frutos estratégicos, frutos que são objetos do amor de Deus e frutos que darão um crescimento ao seu ministério e às obras das suas mãos. Que Deus lhes dê sabedoria, santidade, harmonia conjugal, familiar e ministerial. Um beijo no coração, nos veremos nesta segunda-feira, se Deus quiser e Ele quer. Shalom, graça e paz. Essa foi a palavra. Uma simples palavra, mas carregada de Deus, da boca do meu profeta. Então, quando você tem um profeta, ou alguém que você vê como profeta, você desata a sua vida nas orientação e na direção. E eu termino essa palavra hoje querendo dizer: eu estou querendo ser profeta para você. Se eu estou aqui agora, eu sou profeta para você. E a palavra que eu termino para você entender e aprender tudo que eu quero falar da preocupação é: lança suas preocupações em Deus. Se você lançar sua preocupação em Deus, ouvir a voz do profeta, ele vai te responder. Eu desatei minha vida com uma oferta. Como assim? Eu tinha um pouquinho de azeite e o azeite que eu tinha não pagava a minha conta. Então o que eu fiz? Eu cacei meu profeta e falei: toma aqui, ó. Lancei. Quando a palavra diz em Pedro aqui, meu tempo está acabando, deixa eu encerrar para você, Quando a palavra dele diz aqui em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele todas as suas ansiedades. A ansiedade minha era o que? O dinheiro. Deixa eu terminar para falar para você rapidinho, para você pegar essa chave do que eu vou te dar aqui agora. Sabe o que acontece? Quando eu olhei para o problema, eu olhei para o dinheiro que eu tinha na minha mão, eu achava que aquele dinheiro era a porta da minha bênção, mas aquele dinheiro não era a porta, aquele dinheiro era a chave. E tem gente olhando para a chave, achando que é porta. Você precisa olhar para a chave, vendo que é a chave que abre a porta. Então eu peguei a chave, abri a porta e vivi um milagre no mês passado. Eu quero dizer para você, você talvez tenha a chave, e você está olhando para a chave dizendo: como eu vou resolver o problema? Eu só tenho a chave, achando que a chave é a porta. Então hoje eu quero dizer para você: lance uma oferta a quem você vê como profeta. E você vai ver que esse profeta aí fala: profeta, eu libero uma palavra para mim de bênção. Peça essa palavra. Me orienta a viver uma bênção. E você vai viver a bênção do Senhor. Seu profeta
Se eu sou aqui, seu profeta para você, se você me tem como profeta, pode lançar. E prepara para receber uma palavra de bênção para a sua vida, porque Deus vai fazer. Que Deus abençoe a sua vida. Esse é o momento de reflexão. Se você quiser receber palavras como essa e quiser me achar, é só você entrar no nosso grupo, o grupo do WhatsApp da nossa rádio, e receber palavras de orientação, palavras desatadoras, palavras transformadoras como a que você acabou de ouvir. É só você baixar o nosso aplicativo na Play Store. Na Play Store, baixando o aplicativo, você vai no aplicativo, tem grupo de ministrações. Você entra lá no grupo de ministrações, você entra no nosso grupo e recebe diariamente ministrações como essa. Eu sou o pastor Giovanni Nunes, esse é meu momento de reflexão. Até uma próxima. Graça e paz. Seja próspero. Não faça da sua chave porta, mas pega a chave e abra a porta. Deus abençoe. Shalom.